Galerinha, tudo bem? Pessoal do segundo ano, né? Vamos lá. Então, nosso capítulo um aí, eu vou resolver as atividades propostas, né? Ó, nossa questão de número um. Vamos ver aí? Questão número um. Uma atividade no laboratório de física, um estudante usando uma luva de material isolante. Espera aí. O material é isolante. Então, deixa eu trocar a cor aqui. O que vai acontecer? Se ele é um material isolante, então a pessoa não vai influenciar na eletrização. Encoste em uma esfera metálica carregada eletricamente. Então vamos desenhar isso. Eu tenho aqui uma esfera metálica, né? Uma esferazinha metálica A, que está carregada eletricamente com uma carga de 8 microcoulombs, não é isso? Em uma outra esferinha idêntica B, então vamos pôr aqui uma B idêntica a A, eletricamente neutra, então ela é zero de carga. Em seguida encosta a esfera B com C e também idêntica e eletricamente o que? Ó, C também idêntica e eletricamente neutra. Então tenho três esferinhas idênticas, não é isso? E aí o que ele fala? Encosta na esfera metálica A carregada em uma outra idêntica B. Então a primeira situação, galera, ele tocou A, fez o contato com B, não é isso? A com B. O que eu preciso lembrar? Gente, quantos corpos são idênticos, né? Quando eu tenho cargas idênticas, ou melhor, corpos idênticos, o que vai acontecer? Você vai pegar as cargas, somar, né? Então a carga A é 8 microcoulombs, a carga B 0, e dividir pela quantidade de corpos, que são 2. Por que isso? Porque quanto ao contato, os corpos ficam com cargas sinais iguais. E se eles forem idênticos, quer dizer que eles ganham e perdem a mesma quantidade. Então, quanto um ganha, o outro perde. Não é isso? Um ganha, outro perde, há uma troca. Então, isso é uma média. Então, cada um aqui vai ficar com 4 microcoulombs. Então, a linha agora, vou chamar de A linha, que é após um contato, qual é a carga dele? 4 microcoulombs. B' agora vai ficar também com quanto? 4 microcoulombs. Aí ele continua na questão. Em seguida, encosta B em outra C. Então, segunda situação, ó. O que ele fez? Ele pegou B, que é o B', encostou em C. São idênticos também. Então, o que eu vou fazer? Somar as cargas, 4 microcoulombs, mais a carga de C, que é 0, e dividir pela quantidade, 2. Então, cada um vai ficar com 2 microcoulombs. Tudo bem? Aí ele vem e faz a pergunta. A carga adquirida pela esfera C é... Então, vamos lá. B duas linhas. Por que B duas linhas? 2 contatos. Cada um ficou com quanto? B duas linhas, 2 microcoulombs. E C? Linha após contato, 2 microcoulombs. Só que vamos entender essa pergunta. A carga adquirida pela esfera C. C tinha quanto antes? Vamos pensar. C tinha 0. Tá com quanto agora? 2 microcoulombs. Então ela adquiriu 2. Então nossa resposta, letra A. Qualquer dúvida, eu fiquei ali na frente. Deixa eu apagar ali um pouquinho. Eu fiquei aqui na frente, só rapidinho aqui. Apagar um pouquinho a câmera para vocês darem uma olhada, né? 2 microcoulombs. Então, a explicação é essa. Eu fiquei um pouco na frente, mas estamos aí, né? É assim mesmo. Então, beleza? Qualquer dúvida, só nos procurar aí no WhatsApp. Então, vamos para a próxima. Próxima questão. Questão de número 2 também, né? Questão de número 2.
vamos sempre interpretar com tranquilidade, né? Então vamos lá. Duas pequenas esferas metálicas idênticas. Olha, é aquela coisa. Então eu tenho duas metálicas idênticas. Eu vou chamar de A e de quem? B. São idênticas. É 1 e é 2 que ele chamou, né? Eu vou mudar aqui o nome. Ele nos chamou de E1 e E2. E1 e E2. Eu tinha colocado A e B, mas ele chamou de E1 e E2. São utilizados em uma experiência de eletrostática. A esfera E1 está inicialmente neutra, então a carga dela é zero. E a esfera E2 é eletricamente positiva com qual carga? 4,8 vezes 10 a menos 9 coulombs. Tudo bem? Unidade, confere, né? As duas esferas são colocadas em contato e em seguida afastadas uma da outra. Espera aí. Primeira situação, eu pego a esfera E1 e coloco em contato com a esfera E2. Uma vale 0, a outra vale 4,8. Deixa eu melhorar essa letra aqui. A outra vale 4,8 vezes 10 a menos 9 coulombs. Eu sei que após o contato, como são idênticas, é linha, né? É linha, que eu estou falando primeiro contato, vai ficar com qual carga? 4,8 dividido por quanto, gente? São dois corpos idênticos. Então vai ficar com 2,4 vezes 10 a menos 9 coulombs. Então quer dizer que E1 não tinha nada, recebeu 2,4 vezes 10 a menos 9. E E2, gente. E2, se a gente parar e pensar, E2, a esfera 2', que eu vou falar 2' porque é após contato. O que aconteceu com ela? Ela perdeu. Ela perdeu quanto? 2,4 vezes 10 a menos 9 coulombs. Então, uma ganhou e outra perdeu. Tudo bem? E1 era 0, ganhou 2,4 vezes 10 a menos 9 coulombs. E2 era 4,8, perdeu 2,4 vezes 10 a menos 9 coulombs. Tudo bem, né? Tudo tranquilo até aí. Sendo a carga elétrica igual a menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs e que um próton é igual a mais 1,6 vezes 10 a menos 19, podemos dizer que... Tudo bem, então vamos lá. Primeiro vamos separar. E1 recebeu. Então, E1, a esfera 1 recebeu. Pode ser. A esfera 2... desculpe aqui, desculpe, vamos voltar aqui. A esfera E2 recebeu? Ela recebeu, gente? Ela perdeu. A esfera E2 recebeu? Ela perdeu. A esfera 2 recebeu? Ela perdeu. A esfera 2 recebeu. Letra E. A esfera 2 pode ter cedido 3 vezes 10 a décima elétrons para a esfera 1. Pode ter cedido. Vamos ver. O que aconteceu? Toma bastante cuidado com esse tipo de questão, gente. Porque ela confunde mesmo. Vamos com calma aqui. Qual era o sinal da esferinha E1? Nada. Qual era o sinal da esferinha E2? A esferinha E2 é positiva. Tudo bem? Ela é positiva. Se ela é positiva, se ela diminuiu o valor da carga, quer dizer que ela recebeu o que, gente? Quer dizer que ela recebeu elétrons. Tudo bem? Ela recebeu elétrons. Quer dizer o seguinte, que um corpo neutro, para ele ficar positivo, o E1 era neutro. Para ele voltar a ser positivo, ficou positivo, para ele ficar positivo, quer dizer que ele estava o quê? Ele perdeu elétrons.
Não é isso? O E1 perdeu elétrons. E com consequência, E2 ganhou elétrons. Ganhou elétrons. Opa, faltou um N ali, ó. E2 ganhou elétrons. Então, essa é a confusão que se faz. Então, vamos lá. E2 recebeu. Recebeu o quê? O que ele tem que receber? Prótons? Não, pode ser. Ele tem que receber elétrons. A esfera B, item B. A esfera 2 recebeu? Recebeu. Tem que receber o quê, gente? Elétrons. Ela recebeu prótons? Não pode ser. C. A esfera 2 recebeu? Recebeu. Tem que receber quem? Elétrons. E tem que receber elétrons de qual esfera? E1. Então, a alternativa pode ser a C. Vamos ver a D. A esfera 2 recebeu? Recebeu. Tem que receber quem? Elétrons. De qual esfera? E1. Então, pode ser a letra B, C ou D. A esfera 1 pode ter recebido 3 vezes 10 elétrons da esfera E1, como também pode ter cedido prótons. Eu posso ceder prótons, gente? Eu só cedo elétrons. Então a resposta está entre C e D. O que eu vou precisar fazer? Calcular. Questãozinha boa, hein? Para a gente calcular isso, eu tenho a carga é igual o número de elétrons vezes a carga elementar. Vamos calcular a carga. A carga é 2,4 vezes 10 a menos 9. Qual o valor, o número, que eu não sei que eu ganhei ou perdi? O valor de um elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, o número é igual a 2,4 vezes 10 a menos 9, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso dá no total com a vírgula, corta a vírgula. Vou simplificar por quanto aí? Por 4. Por 4 dá 6. Por 4 dá 2. Ou 4, né? Como é? 24 dividido por 4, 6. 16 dividido por 4, 4. Né? Vezes 10 a décima. Simplificando isso por dar 1, quanto, gente? Opa, deixa eu melhorar aqui. Ctrl Z. Isso vai ficar quanto? O nosso número. Vou puxar aqui para cima. O nosso número, então, é igual a, por 2, né? 3 sobre 2, 1,5 vezes 10, né? 1,5 vezes 10 a décima. 1,5 vezes 10 a décima. Deixa eu consertar isso aqui. Ficou apertado aqui, gente. Deixa eu melhorar isso aqui rapidinho. Vamos melhorar isso aqui rapidinho. Vou puxar mais para cá. E aí, vamos lá, ó. Idênticas, né? Então ficou 1, vamos melhorar aqui. Isso é igual a quanto? 1,5 vezes 10 a décima elétrons. Então, nossa resposta realmente é a letra C. Boa questão, hein, galera? Boa questão. Fique atento a essa ideia. Quem perde, eu perco. Se eu fico com carga positiva, é porque eu perdi elétrons. Se eu fico com carga negativa ou diminuo a carga de um valor, é porque eu ganhei elétrons, tá? Fique bastante atento a isso. Vamos para uma próxima aqui. Questão 3. Muito boa essa questão também. Ela é de explicação, né? Responda os itens a seguir. Então, eu tenho aqui um esquema. Nesse esquema eu tenho um fio isolante, uma esfera de isopor coberta por uma fina camada metálica. Se é metálica, é bom condutor. Um é isolante, outro é bom condutor. A figura representa o eletroscópio do tipo pêndulo elétrico. Qual é a sua função? Então vamos pensar nesse item A aqui.
Vamos imaginar que eu tenho um pêndulo. Eu vou só fazer um desenho aqui, gente. Eu tenho um pêndulozinho. Esse pêndulozinho, vamos imaginar que eu tenho aqui umas esferinhas metálica, né? Como ele falou. E tá neutra. Se tá neutra, eu tenho positivo, 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 positivo. Negativo na mesma quantidade, né? Negativo na mesma quantidade, beleza? Então, positivo, 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 negativo, negativo. Tá. Não acontece nada. Mas se eu vir e colocar um corpo carregado aqui, ó, positivamente, vou até pôr um azul aqui, né? Carregado positivamente. O que vai acontecer? Então, no primeiro momento vai acontecer o quê? Dessas cargas ficarem como, ó? Vamos esquematizar isso. Desse corpo ficar como? Se ele tem um positivo próximo dele. Cargas de sinais iguais se repelem. Então vai ficar lá, ó, do outro lado, tudo positivo. E cargas de sinais diferentes se atraem. Então do lado de cá vai ficar tudo negativo. Então, primeira situação polarizou, né? Polarizou. Se polariza, o que vai acontecer logo na sequência? Esse pêndulozinho, ele vai o quê, ó? Ele vai ser atraído aqui, vai surgir uma força aqui. Uma força. Se vai surgir uma força, esse pêndulozinho vai fazer o quê? Ele vai, ó, ele vai pender para cá. Então, continuando lá, negativo, 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 positivo, positivo, positivo. E a esferinha lá positiva, não é isso? E a esferinha positiva. Então, o que aconteceu? Se eu tirar essa esferinha, não volta à situação inicial, né? Se eu tirar essa esferinha, volta na situação inicial. Então, qual é a função do pêndulo? A função do pêndulo é definir se o corpo é o quê? O corpo, esse corpo que foi aproximado, está eletrizado. Então, ele define o quê? Qual é a função dele? Definir se o corpo está o quê? Eletrizado. Se o corpo está o quê, gente? Eletrizado. Lembrando, eletrizado. Lembrando que para um corpo estar eletrizado, ele precisa ganhar ou perder elétrons. Então, ele tem que ter um número diferente. Vamos lá. Item B. Então, definir se o corpo é eletrizado. A função dele é definir se o corpo é eletrizado, né? Item B. O que ocorrerá se um condutor eletrizado for ligado à Terra? Opa, gente. Então vamos pensar. Se eu voltar aqui na questão, ligar isso à Terra, esse corpo não vai ficar neutro? Se ele vai ficar neutro, ele não está eletrizado. Se ele não está eletrizado, vai acontecer alguma coisa com o pêndulo. Então, o pêndulo não vai se mover, né? Então, ele não se move. Ele não se move. Então, ou melhor, não se move. Ele não detecta. Então, não vai acontecer nada. Ele vai ficar o quê? Posso dizer assim, ficar em equilíbrio. Equilíbrio. Então, ele vai ficar em equilíbrio. Galerinha, pesquise aí pêndulo eletrostático aí no YouTube, que você vai ver muita coisinha. Vocês vão entender aí, né? Muito legal essa questão de explicação. Muito boa mesmo. Vamos para a próxima. Questão de número 4. Questão de número 4. Geração.com.
O pessoal que não conheceu o mundo antes dos computadores é imbatível na rapidez com que processam informações e novidades. Sabe-se que o uso do computador está cada vez mais difundido no Brasil e no mundo, mas é necessário ter alguns cuidados técnicos com essa máquina poderosa, porém frágil, né? Máquina poderosa, porém frágil. O que nós temos aí? Um dos maiores problemas para a memória de acesso ao computador é a energia estática. Sobre o processo de eletrização, pode-se afirmar. O que ele chamou? Ele contou uma história e está querendo dizer sobre os processos o quê? Processos de eletrização. Galera, vou fazer uma breve revisão desses processos, tá? Rapidinho aqui. Então nós temos aqui, primeiro processo, não nessa sequência, né? Primeiro processo pode ser o quê? Nosso primeiro processo. Vamos falar sobre o atrito. Atrito. O que eu posso ter no atrito? Primeira coisa que eu tenho no atrito são materiais diferentes. Tudo bem? Eu não sei se estão carregados antes. Então, antes, eu não tenho condição de ver qual é a carga. Antes, como é que eu vou escrever isso? Antes, né? Antes, não sabemos se os corpos estão carregados. Estão carregados. Não sabemos, tudo bem? Eles podem estar com... Antes, não sabemos se eles estão o quê? Se os corpos estão carregados. Então, eu vou nem copiar isso aqui tudo. Eu vou fazer um esquema aqui. Vamos deletar isso aqui. Eu vou fazer o seguinte. Não dá para saber se os corpos são carregados. Então, eu tenho aqui um corpo de vidro, né? O exemplo clássico, vidro e lã. Não dá para saber se eles estão carregados. Tá? Isso antes. Eu posso dizer que eles estão neutros, né? Vamos até dizer positivo, 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 positivo. Materiais diferentes, então eles estão com cargas. Pode ter aí negativo, negativo, negativo. Beleza? Após, ou melhor, depois, o que eu posso dizer? Depois eu posso dizer que depois do atrito, eu peguei aqui, ó, o bastãozinho de vidro e esfreguei na flanela de lã. Então, vidro e lã. Quer dizer que um perdeu elétrons para o outro. Vamos imaginar que a lãzinha perdeu elétrons, né? A lãzinha perdeu elétrons para o vidro. Então, nessa situação depois, o que aconteceu? O vidro recebeu elétrons. O vidro recebeu elétrons, então ele ficou como? Negativo. E a lãzinha perdeu elétrons. Se ela perdeu elétrons, ela ficou como? Positivo. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que o atrito eu preciso de materiais diferentes, que após ou depois, né, vai ficar como? Com cargas de sinais, o quê? Cargas elétricas. De sinais, o quê? Sinais diferentes, mas porém a mesma que mesma o quê?
quantidade. Porém, a mesma quantidade, ok? Mesma quantidade. Isto é o atrito. Então, no atrito é necessário materiais diferentes. Vou colocar esse vermelho. O que eu preciso para ocorrer atrito? Materiais o quê? Materiais diferentes. O que mais? Vão ficar com cargas de quê? Cargas elétricas. De quê? De sinais diferentes, porém o quê? A mesma o quê? Quantidade. Porém a mesma quantidade. Então, essa é a ideia do atrito. Tudo bem? Eu vou até baixar aqui um pouquinho, que eu escrevi muito alto. Então, materiais diferentes, cargas elétricas diferentes, porém a mesma o quê? Quantidade. Isso é o atrito. Vamos voltar aqui. Vamos para o contato. Segundo caso, contato. Contato. O que eu tenho no contato? Para ver o contato natural, eu tenho que ter corpos de sinais o quê? Calma aí. Deixa eu apagar isso aqui pra gente fazer bem direitinho. Para ocorrer o contato, eu tenho aqui um corpo, outro corpo. Naturalmente, um deve ser positivo e o outro deve ser o quê? Negativo. Para ocorrer esse contato naturalmente. Tudo bem? Então vai surgir uma força de aproximação. Mas vou colocar mais positivos aqui. Então, 5 positivos por 6. 5 positivos tá massa. Houve o contato. Se houve o contato, agora presta atenção, galera. Se houve o contato dos dois corpos, se eles forem iguais quer dizer idênticos, mesmo material, mesmo tamanho, quer dizer que nós vamos somar essas cargas. Então eu tinha 5 positivo e um negativo. A soma disso fica quanto? 4 positivo. Então, após isso, eles vão ficar como? Após essa situação, cada um se repele, vão para um canto, se repele de que forma? Com a mesma quantidade. Então, quer dizer que cada um vai ficar com 2P e 2P. Isso se os corpos forem idênticos. Então, no contato eu tenho o quê? Antes. Sinais o quê? Diferentes. Mas, professor, necessariamente precisa ter sinais diferentes. Eu posso ter um neutro, um corpo neutro e o outro o quê? Carregado. Um corpo neutro eu também posso ter o quê? Deixa eu apagar aqui. O que pode acontecer aqui? Para eu não esquecer. Pode acontecer aqui o seguinte. Acontecer o seguinte. De um corpo ser o quê? Um neutro. E o outro o quê? Carregado. Não necessariamente precisa estar os dois sinais diferentes. Um pode ser neutro, 0, e outro carregado. Se for corpos iguais, vão sempre ficar depois, né? Depois, a situação depois, com sinais o quê? Sinais iguais, né? Com sinais iguais, isso na situação depois. Beleza? E por último, e o mais legal de todos que eu acho, é a indução, né? É a indução. Nós temos aí o terceiro, que nós temos a indução.
A indução, ela requer uma observação mais afim. Primeiro, eu preciso de um corpo estar carregado, né? Então, um corpo carregado, vou pôr aqui carregado positivamente. E o outro pode estar carregado ou não, ou neutro. E eles estão afastados, tá? Um corpo carregado, que é o indutor é o que induz, e o corpo induzido. Não é isso? O pêndulo, gente, isso aqui é a ideia do pêndulo, tá? Um corpo indutor que vê se o outro está carregado ou não, mas ele pode estar neutro, né? Ele pode estar neutro. O pêndulo define se o corpo está carregado ou não, ao aproximar ou afastar. Nesse caso, primeiro momento, ocorre a polarização, né? Quanto um está próximo do outro, ocorre aí a polarização. Cargas de mesmo sinal de um lado, cargas de sinal oposto do outro. Se conectado ao fio terra. Quem conectado ao fio terra, professor? O corpo neutro, que é o corpo induzido. Se ele conectado ao fio terra com o indutor próximo, ó, eu venho e conecto ele ao fio terra. Com o indutor próximo, ele pode ser carregado. E o que vai acontecer? Vai sempre haver o escoamento de elétrons. Esse elétron, ele tanto pode subir, nesse caso ele vai subir, porque carga positiva com negativa atração. Se fosse um corpo carregado negativamente aqui, ó, esse elétron ia escoar para baixo. Então, sempre na indução, ou em qualquer eletrização, há um escoamento dos elétrons. Não esqueça disso. Então, os elétrons vão subir. Com o indutor próximo, eu desconecto, ó, eu conectei e desconecto. Eu posso até repetir essa figura aqui, ó. Vamos juntar ela e repetir ela. Eu vou conectar e desconectar do fio terra. Não fique atento a isso, ó. O que aconteceu? Eu conectei ao fio terra e agora estou o quê? Desconectando do fio terra. Então, ao desconectar do fio terra com o indutor próximo, esse corpo ficou carregado o quê? Negativamente. É o princípio do raio, né? É o princípio do raio. Então, vamos lá para a questão. Eu fiz uma revisãozinha aí rápida. Então, a ideia é o quê? Sobre o processo de eletrização. Vamos lá. Na eletrização por atrito. Opa, atrito o que eu tenho que ser? Materiais diferentes ficam com o quê? Cargas diferentes e porém sinais o quê? Opostos. Ambos os corpos adquirem cargas de mesmo valor. Opa, mesmo valor, ok. Mesmo sinal. Não é o mesmo sinal. É sinais o quê? Opostos. Não pode ser. Vamos lá, continuando. B. Na eletrização por contatos, os corpos adquirem cargas de mesmo valor, porém de sinais contrários. Contato é o mesmo valor se os corpos forem idênticos, porém de sinais contrários, não. Mesmo sinal. C. No processo de eletrização, são nada mais do que o escoamento dos elétrons de um corpo para o outro. Ó. Eletrização é nada mais do que o escoamento de dos elétrons de um corpo para o outro. Pode ser. Vou pôr um ponto de interrogação. Vamos ver se tem mais coisa aí. Na eletrização por indução, após os processos, os corpos adquirem cargas de mesmo valor e sinal. Indução, mesmo valor, não posso dizer nada. E sinal também não. Não é? Indução é o processo que ele vai ser carregado ao conectar e desconectar ao fio terra. Se ficar mais tempo, ele pode adquirir mais carga à distância. É um processo bem minucioso. O processo de eletrização são nada mais do que o escoamento de prótons de um corpo para o outro. Então, nossa resposta realmente é a letra qual, gente? Letra C. Então, vamos lá para a nossa próxima questão e última.
Então, a nossa próxima questão e última aí, a questão 5, né? A nossa questão 5, questão interessantíssima, vamos ver. Olha lá. Aproximando-se uma barra eletrizada de duas esferas condutoras, inicialmente descarregadas e encostadas uma na outra, observa a distribuição das cargas esquematizadas na figura a seguir. Beleza. Tá aí. Fato positivo e negativo, escoou, os corpos estão agindo como um só, né? Por isso que ficou um lado negativo e outros positivo, porque esse corpo aqui, ele está agindo como um só, porque as duas esferinhas estão em contato. Polarizou, não polarizou? Polarizou. Em seguida, tira-se do lugar a barra eletrizada, afastando-se um pouco a esfera uma da outra. Tirou a barra eletrizada e afastei, né? E afastei. Finalmente, se mexe, em seguida, retira do lugar a barra eletrizada, afastando-se um pouco uma esfera da outra. Finalmente, se mexe, sem mexer mais nas esferas, remove a barra, ó, sem retirar a barra do lugar. Então, sem retirar, o que vai acontecer? A barra que é positiva vai atrair negativo. Então esse corpo aqui vai ficar negativo. E o outro positivo, eu afastei. Certo? Sem mexer mais nas esferas, remove a barra, levando para muito longe dessas esferas. Removi a barra. Opa! Se eu remover a barra, o que vai acontecer? Esse corpo ficou negativo. E esse corpo vai ficar como, gente? Positivo. Então, um negativo, outro positivo, isso pode ser qual, hein? Vamos lá, vamos para a eliminação. Letra A, negativo de um lado. Letra A, deixa eu aumentar isso aqui, para a gente ver isso aqui legal. Letra A, negativo de um lado, positivo do outro. Letra B, tudo negativo e tudo positivo. Letra C, positivo e positivo. Não pode ser. Letra C não pode ser. Opa, letra C não pode ser. Letra D, negativo e positivo afastado. Também não pode ser. Letra E, os dois positivos. Não pode ser. Um vai ficar negativo e outro positivo. E aí, gente? No caso, como negativo eles estão próximos, negativo atrai positivo e positivo atrai negativo, eu marcaria a letra A. Mas é uma dupla pergunta aqui, né? O corpo ficou negativo, aqui está negativo, aqui está positivo. Poderia ter confusão com a letra B? Poderia ter confusão com a letra B. Mas a alternativa correta seria a letra C. Beleza? Galera, então valeu demais, né? Valeu demais e até a próxima aula. Até a nossa próxima aula. Deixa eu achar aqui meu mouse. Valeu!